Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Para você que for chegando, eu peço que dê aquele alô, dê a paz do Senhor, faça aquela saudação, para que nós possamos estar citando você aqui na transmissão. A nossa diaconisa Wanda já chegou aqui na transmissão. Boa noite, Wanda. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, graça e paz do Senhor. Vamos esperar mais alguns instantes para a gente iniciar mais um culto de louvor, adoração, exaltação ao nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembrando que nós estamos em mês de aniversário no nosso campo missionário. São 22 anos de pregação ininterrupta da Palavra de Deus aqui nessa cidade, na Cidade Sol. Cidade Sol que está parecendo a Cidade Frio. Esses dias o tempo, a temperatura caiu bastante daquilo que nós estamos acostumados. Eu estou agasalhado aqui, onde já se imaginou estar agasalhado aqui em Jequié, mas além de ser friento, de fato a temperatura caiu bastante, mas o calor e o amor de Deus nos nossos corações, esse não deixa de nos aquecer nunca. Vamos ver se mais alguém aqui chegou. Irmã Silvana, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, diaconisa Silvana, provavelmente também o presbítero Hamilton deve estar também nos assistindo. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. A nossa ideia nessas próximas celebrações online, nós temos a participação de outros ministros do Senhor, trazendo a palavra de Deus para nós, culminando com o último final de semana do mês de junho, último sábado e último domingo do mês de junho, quando nós vamos estar realizando o nosso primeiro e espero que único congresso online. Né? O nosso desejo é que, a partir do mês de julho, as coisas possam ir voltando à normalidade na nossa cidade. Se for para transmitir, seja transmitido mais como recurso extra, não como uma necessidade. Então, a ideia é nos dias 27 e 28 de junho, nós estarmos louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, comemorando, então, o nosso 22º ano de pregação contínua do Evangelho aqui na cidade de Jequié. Vamos estar orando, que o Senhor que nos direcione em todas as coisas. Nós entendemos que nós não estamos aqui para só assistir a essa administração, mas para participar. Você é um adorador, é uma adoradora do Senhor Jesus. Devemos nos ter respeito a Ele, reverência, a prostrar o nosso coração diante dEle e estar entregando também o nosso melhor. Então, nesse momento, feche os seus olhos e converse com Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, com o objetivo de louvar, bendizer, engrandecer e adorar o seu nome. Obrigado por ter renovado as suas misericórdias sobre as nossas vidas, misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Obrigado pela sua grande fidelidade. Perdoa as nossas faltas, Senhor, os nossos erros. Perdoa quando nós falamos, pensamos, olhamos ou deixamos até de fazer alguma coisa e que dessa forma desagradou o seu coração. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, nos ajuda a cada dia mais nos conformarmos à sua imagem e semelhança, a agir de maneira a deixar o seu coração alegre, a sermos filhos e filhas do Senhor, dos quais o Senhor tem muito prazer em ter na sua presença. Toma tudo aquilo que vai acontecer nessa noite, a administração do louvor, esse primeiro tempo de contato com os nossos amados irmãos, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, a vida dos seus familiares, continua a nos guardar de todo mal, em nome de Jesus, e abençoar também
aquele que vai trazer a palavra para os nossos corações nessa noite, que o Senhor ilumine a sua mente, que possa trazer a nós aquilo que nós precisamos ouvir, devemos cumprir. Muito obrigado. Dessa forma, eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver quem chegou aqui. Sinara chegou aqui também, dando boa noite. Seja bem-vinda, Sinara, em nome de Jesus. Nossa diaconisa Áurea também chegou aqui, graça e paz. Irmã Áurea, nossa irmã Lene também chegou por aqui, está dando graça e paz. Provavelmente o irmão Alexandre, Maili, também devem estar aqui conosco. Vamos começar louvando a Deus. Vamos louvar a Ele. Vamos dizer que nós queremos ser os seus trabalhadores, seguindo o seu exemplo, assim como ele esteve em todas as cidades, povoados e aldeias, que também aí nós queiramos ir em todos os locais, aonde ele permitir, levando o seu reino. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Vamos seguir o exemplo dele. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Ao final, quem somos nós? Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos repetir essa canção? Olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Todas as cidades, povoados e aldeias, seguia Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, seguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Como igreja, vamos seguir o exemplo dele. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos.
Pois somos igreja, os trabalhadores, somos seu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. É chegar o seu reino. O reino de Deus. O reino de Deus. Cumpramos com a missão que nos foi dada, de sermos os representantes de Cristo aqui na face da terra, levando o seu reino, levando a sua vida, levando o seu evangelho, o seu poder para a salvação de todo aquele que crê, adiante, em nome de Jesus. Vi aqui que chegou aqui também a irmã Monique. Seja bem-vinda, Monique, toda a família aqui também de nós, Luciano, Miqueias. Coisa boa poder ter vocês aqui nessa noite. Amados, sem mais delongas, eu quero estar trazendo aqui para a nossa transmissão agora à noite o nosso convidado, o esposo de Dona Aline, pai do Azaf e também da Nusca, que já tem 33 anos na fé no Senhor Jesus, são 17 anos de pastorado, 29 anos de casado e que hoje é pastor titular da Igreja Evangélica Congregacional em Patos, na Paraíba. A igreja essa afiliada à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pastor Sandro Paiva. Pastor Sandro, seja bem-vindo em nome de Jesus. Como é que está o irmão?
Amém. Graças a Deus, estamos todos debaixo das asas do Altíssimo. É um privilégio muito grande poder estar aqui com o senhor reverendo Diógenes, aí nesse campo aí de Jequié, 22 anos, pregando a palavra do Senhor. É uma honra muito grande. Amém. Nós que agradecemos aí a possibilidade de estar aqui e ministrar sobre os nossos corações. Tá friozinho como tá aqui em Jequié, aí no sertão paraibano? Aqui, 37 está frio. Meu Deus do céu. Rapaz, louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós tentamos, né, fazer uma entrevista testando também o dispositivo. Ontem Sim. foi um pouco mais complicado, mas a gente conseguiu ouvir um pouco da vida, da trajetória do pastor Sandro. E não é uma amizade de longa data, mas é quase como se fosse. Eu sinto como se fosse, né, dado a maneira como a gente conseguiu se aproximar recentemente. E Deus tocou no meu coração para que o convidasse, e houve a possibilidade dele estar aqui participando conosco, né, celebrando conosco esse mês de aniversário. E aqui está ele para ministrar os nossos corações. Pastor Sandro, eu vou orar pela vida do irmão e fique à vontade para ministrar o tempo que for necessário a palavra que o Senhor colocou em seu coração para trazer às nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque aprove ao Senhor nos trazer a essa transmissão nessa noite para participar de um culto de louvor e adoração ao Senhor e ainda poder ouvir a tua voz, ouvir quais são os seus decretos para as nossas vidas. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Sandro. Já te agradeço por também o Senhor ter concedido mais um ano de vida dele na sua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor renovou também as suas misericórdias sobre a sua vida. Obrigado porque ele tem uma família que está debaixo das suas asas. Peço que o Senhor esteja o direcionando em tudo. Toma o seu ministério também, a amada igreja em Patos, que continue a ser uma igreja missionária que leva o seu evangelho adiante. Toma a vida do seu servo. Ele é um vaso de barro nas mãos do Senhor para que a excelência do poder seja sua, Senhor, e não dele. O Senhor tome o seu coração, a sua boca, e que ele possa falar aquilo que nós precisamos ouvir e pôr em prática. Dessa forma, eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Pastor Sandro, Amém. Fique à vontade, Deus te abençoe. Amém, pastor Diógenes. Meus amados irmãos, mais uma vez a graça e a paz. Eu quero voltar a dizer que para mim é um privilégio muito grande poder estar com os amados, mesmo em meio a essa pandemia tão distante, mas tão próximo devido à nossa tecnologia. Eu me sinto muito honrado de participar do 22º aniversário do Campo Missionário em Jequié, na Bahia. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesta noite o texto de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo, acompanhe a leitura desse texto, onde o Evangelho de João nos narra a seguinte história no capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede beber a mim, e sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adorá-los. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Meus amados irmãos, 1 mais 1 igual a muitos. Esse é o tema que vocês estão trabalhando aí na cidade de Jequié, nesse aniversário maravilhoso. E é um tema que me chama muito a atenção, porque é um tema que eu, particularmente, sou apaixonado. Apaixonado pela evangelização, apaixonado pela obra missionária. Eu tenho a minha graduação em teologia, e uma das áreas que eu gosto muito é missões. E eu posso falar com vocês de uma maneira tão simples e tão direta, porque nós que fazemos a parte da aliança, e assim como vocês na União têm o Nilson Braga, nós temos o nosso projeto missionário, onde os jovens saem para evangelizar. E eu já fui jovem, e eu fui para muitos projetos missionários. Eu já participei de mais de 10 projetos missionários. E não existe coisa melhor, não existe coisa mais edificante na vida daqueles que estão na caminhada com Cristo, de compartilhar a mensagem de Cristo. Falar do amor de Deus, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que transforma a vida das pessoas. O campo missionário é um lugar onde você está aí para ouvir a palavra de Deus. Mas você se alimenta, mas você precisa compartilhar. Você precisa estar sempre falando do amor de Deus. E é muito importante a gente ter alguns princípios na nossa evangelização, porque nós somos, eu sou um, você é uma outra pessoa, e somos indivíduos, e nós precisamos compartilhar do Evangelho. E ao compartilharmos do Evangelho, a igreja, o corpo de Cristo, o campo missionário, onde você esteja, vai chegando pessoas. Por quê? Porque a mensagem, ela é maravilhosa. A mensagem do Evangelho, ela transforma. A mensagem do Evangelho, ela liberta. A mensagem do Evangelho faz coisas extraordinárias. Eu lembro que eu assisti um filme certa feita com Steve Seagal, em Terreno Selvagem. Teve uma cena que me chocou demais. Ele chega num bar e ele encontra um indígena e a exploradora de petróleo da região, alguns homens bem soberbos, bem orgulhosos, chegaram para esse índio e começaram a espancar esse índio. E o Steven Seagal, o personagem do filme, ele é descendente desses índios. Então ele entra naquela confusão e ele pega aquela pessoa que estava espancando o índio e ele pega a pessoa e começa a socar aquela pessoa. Ele para, olha nos olhos daquela pessoa e pergunta: você sabe como é que se pode mudar a vida, o caráter de um homem? E ele fez não, e ele começou a esmurrá-lo novamente. E ele perguntou: você sabe como se pode mudar o caráter de um homem? Ele disse não, e ele começou a surrá-lo novamente. Na terceira vez, quando ele perguntou: você sabe como se muda o caráter de um homem? E ele respondeu não. Ele olhou para aquele homem e disse: só Deus pode. Mas é uma verdade
um conteste. Nós não podemos questionar a mudança que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. E o nosso objetivo aqui na Terra, ele é bem simples, ele é bem básico. Você pega qualquer confissão de fé do Westminster, confissão belga, confissão de Savoy, a mesmo da Aliança, até os próprios 28 artigos da breve exposição que o Dr. Cali deixou para nós congregacionais, tem sempre uma questão lá, um artigo que vai perguntar qual a finalidade de Deus ter criado o homem. E elas são unânimes em dizer, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas a grande questão é como podemos glorificar a Deus? Fazendo esse Deus que nos criou conhecido. E aí é 1 mais 1, igual a muitos. Eu estou aqui porque um dia alguém pregou o evangelho. Você está me ouvindo, você que é evangélico, você está aí porque você ouviu a mensagem. E o Espírito Santo transformou a sua vida. Porque pessoas foram, pessoas que se dispuseram aí. Pastor Diógenes está em Jequié porque ele teve essa disposição. Eu creio, pelo que eu conheço dele, que foi o Senhor guiando. O texto nos mostra o Senhor Jesus Cristo em ação. O texto nos mostra o Senhor Jesus Cristo em movimento. Evangelho, pregação, missão, 1 mais 1 igual a muitos, é ação. Nós não podemos ficar parados com a nossa boca fechada. Nós precisamos ir e anunciar. E o texto nos mostra que Jesus Cristo estava passando uma situação muito interessante. Ele estava aqui quando, na verdade, ele ouviu alguns rumores, algumas pessoas começaram a questionar sobre esse Jesus Cristo. E é interessante que quando a gente começa a ver essas questões, a gente vê que ele começa a andar, ele começa a buscar, ele começa a caminhar. E o texto diz que ele deixa a Judéia e vai para a Galileia. E ele tem que passar em Samaria, é um território que para os judeus é inóspito. Eles não gostam dos samaritanos, eles não se dão com os samaritanos devido a um problema que aconteceu historicamente falando, lá naquele período dos 400 anos de silêncio profético, quando Etíoco Epifânio IV, ele entra no templo, ele sacrifica pés. Os samaritanos estão naquele meio, os judeus dizem que eles são uma raça misturada, eles não são puros, e por isso há essa discórdia entre os judeus e os samaritanos. E o texto diz que ele tem que atravessar essa província. Ele chega numa cidade samaritana chamada Sicar. Essa cidade ela é bem interessante, porque lá nessa cidade ainda hoje tem o Poço de Jacó. O Poço de Jacó é um poço que tem como diâmetro 3 metros de diâmetro, e ele tem 30 metros, na verdade ele tinha 30 metros de profundidade, mas hoje, de tantas pessoas jogarem pedra, dizem os melhores arqueólogos que já se perderam 3 metros, então está com aproximadamente 27 metros de profundidade. Mas ainda tem água. E esse poço, ele era muito importante, esse poço, Jacó, ele fez esse poço, ele cavou esse poço, ele alimentou a sua família, ele fez com que os gados bebessem da água, ele irrigava aquela sua plantação, e aquele poço, ele tem uma importância histórica para essa família, para essa comunidade lá na cidade de Sicar. E Jesus chega ali, se senta cansado da viagem, e ele olha para uma mulher. Só tinha essa mulher no poço. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. A mulher se espanta por algumas questões bem interessantes. Primeiro, questão cultural, um homem não pode falar com uma mulher desconhecida em público, principalmente sozinho. Segundo, ele é judeu, ela é samaritana. Ela chega a falar sobre isso. Como sendo eu uma mulher samaritana, tu me pedes água? Tu nem me conhece, em outras palavras, o que você quer comigo? Aí Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: se você soubesse quem está te pedindo água, você me daria, você pediria água viva. Olha que interessante, o Senhor, ele chama a atenção daquela mulher pedindo uma água, e ele sabe qual é a resposta daquela mulher, mas o que me chama a atenção é que ele já tem a contrapartida. Se você soubesse quem está lhe pedindo água, você pediria água viva. Uma água que vai jorrar dentro de você. E ela ficou pensando: mas espera aí, tu não tem a vara para pegar, o poço é muito profundo, tu não tem como me dar essa água. E ele disse: não é essa água que você está pensando, é uma água viva que vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Aí aquela mulher para, olha, diz: eu preciso dessa água.
Eu preciso dessa água para que a minha sede ela possa ser estancada, para que a minha sede ela seja suprida e eu não precise mais voltar aqui para beber dessa água. Aquela mulher está pedindo um socorro, aquela mulher está clamando por socorro. E o Senhor Jesus Cristo diz: chama teu marido. Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. E o Senhor diz: disseste bem, já tivesse 5. E o que está contigo agora não é teu marido. E aquela mulher se assusta. Como é que esse desconhecido, que chegou há pouco aqui nessa cidade, por essas bandas, como é que ele tem a audácia de falar comigo? Como é que ele me dá uma proposta de uma água eterna? Como é que ele está dizendo que ele tem essa água e quando eu peço, ele me fala coisas que são íntimas? Ela olha para Jesus e diz: eu vejo que tu és profeta. O que é um profeta? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E ela fica: olha, já que o Senhor é profeta, já que você fala em nome de Deus, eu preciso tirar algumas dúvidas. Os nossos pais adoram nesse monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Eu preciso saber onde eu posso adorar a Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: olha, pode crer, mulher, que não vai ser, vai chegar um momento em que não vai ser nesse monte, não vai ser em Jerusalém, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. O adora em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E aí ele começa a falar isso com a mulher, e aquela mulher, quando ela consegue começar a entender um pouco sobre a adoração, olha que interessante. Ela diz: olha, tudo isso que o Senhor está falando, eu sei que vai acontecer, porque o Messias vem, o Cristo enviado, o ungido de Deus, virá para nos ensinar todas essas coisas. Nós estamos esperando. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eu sou que falo contigo. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o enviado. Eu estou aqui para resolver os seus problemas. E o texto diz que os discípulos chegaram e não tiveram a ousadia de perguntar por que o Senhor está conversando com ela, ou o que o Senhor está conversando com ela. Eles simplesmente pararam, olharam, e o texto diz que aquela mulher pega a única coisa que ela tinha, o seu cântaro, deixa no chão e vai para a cidade. E diz: olha, eu achei um homem que conhece toda a minha vida. Eu conheci um homem que ele sabe todos os meus feitos. Ele pode ser o Messias. Ele pode ser o Salvador. Ele pode ser o ungido. Ele é o enviado. E o texto diz que todos foram. Amados, que coisa interessante. Essa mulher é a primeira missionária naquela região. Essa mulher é a primeira mulher a pregar o evangelho de uma forma sucinta, clara e direta. E é isso que nós precisamos fazer no nosso culto. 1 mais 1, igual a nós. Aquela mulher foi. O Senhor Jesus Cristo chega naquela mulher. 1 mais 1. E depois a gente vê muitos. É isso que nós precisamos para a igreja de hoje. É isso que eu preciso para a minha vida. É isso que você precisa para a sua vida. Que nós possamos parar e pregar o evangelho de uma forma simples, direta e honesta. E eu gostaria de pegar esses princípios aqui para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. O primeiro princípio, para que 1 mais 1 possa se tornar em muitos, nós precisamos derrubar a barreira do preconceito. O texto diz que Jesus Cristo vai conversar com uma mulher, é um preconceito. Samaritana, 2 preconceitos. No lugar público, 3 preconceitos. Nós precisamos ir e quebrar essas barreiras do preconceito. Nós temos que pregar branco, preto, amarelo, vermelho, seja lá para quem for. Nós precisamos anunciar o evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus de uma forma direta, simples e honesta. Nós precisamos falar do amor de Deus, porque isso é você quebrar a barreira dos preconceitos. Preconceito de preferências sexuais. Todos precisam ouvir o evangelho. Todos. Héteros, sim. Bissexuais, sim. Transsexuais, sim. Nós temos que quebrar a barreira e anunciar o evangelho. A salvação é para o homem ser humano,
E nós temos que compreender isso. Nós precisamos quebrar essas barreiras dos preconceitos. Muitas das vezes nós só queremos pregar para ricos, outros só querem pregar para pobres. Nós temos que quebrar essa barreira. Se eu quero fazer 1+1 igual a muitos, eu tenho que quebrar essa barreira do preconceito. E aqui no Brasil nós ainda temos muitos preconceitos. Aqui no Brasil nós temos preconceitos que nós devemos avançar e acabar com esses preconceitos. E anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, anunciar que Jesus Cristo é a salvação para as nossas vidas. Mas existe um segundo princípio que nós precisamos colocar em prática para que 1+1 seja igual a muitos, que é justamente o princípio da quebra dos valores. Olha que interessante. Aquela mulher chega para Jesus quando ele diz: eu tenho a água viva, eu tenho a água viva para lhe dar. Ela disse: mas como é que o senhor tem essa água? O senhor, por um acaso, é maior do que o nosso pai Jacó? Aquela mulher, ela tinha Jacó como um pai extraordinário, como algo maravilhoso. Ela adorava aquele lugar, ela adorava Jacó. O valor daquela mulher estava intrínseco ali, naquele lugar, naquilo que aquele patriarca fez, aquelas questões todas. E isso são valores errados. O Senhor está dizendo: eu tenho a água que vai jorrar para a vida eterna. Não é esse poço que é passageiro, que ele pode ser entulhado amanhã, joga a pedra, acabou-se, ou então ele mesmo pode secar, assim por diante. Não, eu tenho algo que é maior, eu sou maior. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos numa sociedade em que os valores estão completamente invertidos. O que importa, na verdade, é que nós preguemos a palavra de Deus. Os valores, nós precisamos acertá-los de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que quebrar essa barreira desses valores que estão invertidos e tentar organizar esses valores de uma maneira extraordinária. Precisamos fazer isso. Organizar os valores, mostrar quem realmente é Deus, o que é a palavra de Deus, o que é a igreja do Senhor. Nós não somos qualquer um, não somos um povinho, não. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o corpo de Cristo. Os valores têm que estar nos lugares corretos. O ser humano, ele tem o seu valor sim, mas sem Cristo não tem salvação. É necessário quebrar a barreira do preconceito e é necessário quebrar a barreira dos valores invertidos. Mas existe um terceiro princípio nesse texto aqui, que é justamente nós precisamos pregar em relação ao pecado. Estamos vendo uma igreja que está sendo alimentada sem essa palavra. Não se pode falar de pecado, não se pode falar o que é pecado, porque você pode ser processado. Pecado é pecado. Pecado é errar o alvo. O homem foi criado para adorar a Deus. Quando ele não adora a Deus, ele está errando o alvo. Ele precisa acertar o alvo. E como é que nós vamos acertar o alvo? Com Cristo. O Senhor Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: mulher, olha, eu tenho água para lhe dar assim, e eu tenho algo extraordinário para fazer com a sua vida, mas a gente precisa acertar alguma coisa. Vai chamar teu marido. Ele toca na ferida. E eu sei que hoje o politicamente correto é não tocar na ferida. Mas como é que alguém pode ser curado se você não toca na ferida? Como é que alguém pode ser curado, ou alguém pode deixar um mau costume, se a pessoa não fala para ele que é um mau costume? E nós precisamos entender que pecado é para ser tratado como pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que faz a ferida e que sara a ferida. Ele cuida da ferida, ele liga e depois ele sara. O Senhor Jesus Cristo é salvação para as nossas vidas. Na nossa mensagem do Evangelho, eu tenho que transpor a barreira do preconceito, eu tenho que transpor a barreira dos valores errados, e eu preciso também romper essa barreira de falar abertamente o que é pecado. E o que o pecado faz? O pecado simplesmente tira o homem da presença de Deus. Quando eu falo da presença de Deus, eu não estou limitando a pessoa de Deus, eu estou falando de gozar das bênçãos de Deus. Eu estou falando de estar junto com Deus, experimentando, edificando cada dia a sua vida com Cristo. E Jesus faz isso com aquela mulher. Você já teve 5 maridos, esse agora não é seu, eu sei. Eu sei qual é o teu problema. E aí, quando Jesus toca nesse problema do pecado, aquela mulher, parece-me que dá um start na mente dela.
Ela diz: tu és o profeta. E eu quero me encontrar com Deus. Amados, as pessoas têm sede de Deus. Por que elas têm sede de Deus? Agostinho de Hipona, ele certa feita escreveu uma frase que é mais ou menos assim, que o coração do homem tem um vazio que só pode ser ocupado por Deus. Todo ser humano precisa de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. É por isso que existem tantos deuses falsos, tantas coisas erradas em relação à divindade, porque é uma necessidade inerente do homem. E aquela mulher, quando ela foi tratada de igual para igual, porque o preconceito foi caído, quando os valores começaram a se encaixar, quando o pecado foi exposto, aquela mulher só tem uma saída: querer adorar. E ela diz: olha, o Senhor, eu vejo que tu és profeta, os nossos pais adoram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém, eu preciso. Ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. O evangelho é isso, o evangelho veio para ajudar o homem, o evangelho veio para ajudar a mulher, o evangelho veio para ajudar a todos a entenderem que em Deus nós somos iguais, somos todos seres humanos caídos, destituídos da glória de Deus. Os valores precisam ser organizados em nossas vidas para nós sabermos quem é Deus. Os nossos pecados estão lançados à nossa frente para mostrar que nós precisamos de salvação. Nós precisamos acertar o alvo, nós precisamos ter a glória do Senhor restituída em nossas vidas. E aí nós precisamos entender esse quarto ponto, que é a adoração. Nós precisamos mostrar para as pessoas que todos precisam adorar. Quando a gente chega lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, quando João tem aquela visão, o cordeiro abre o livro, desata os selos, são povos de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Todos estão lá, adorando ao Senhor. Nós precisamos, um mais um, igual a muitos adoradores. Se eu sou adorador, eu tenho que fazer outra pessoa a entender que ela precisa ser uma adoradora. E aí são muitos adoradores. Isso é levar a mensagem do Evangelho, e isso é pregar a palavra de Deus, e isso é anunciar as boas novas de salvação. Mas aí aquela mulher diz: olha, o Cristo vai nos falar tudo isso. Cristo é a palavra grega para Messias, no hebraico, que é o enviado, ou o ungido. É aquele que Deus prometeu que enviaria para salvar. E aí Jesus Cristo disse: eu sou. E é o ponto nevrálgico da mensagem. Cristo sendo revelado. E ele mostra justamente isso. A nossa pregação tem que levar a pessoa a entender o que é salvação. Salvação só em Cristo. Por quê? Porque ele é o Deus que veio nos salvar. Ele, quando chega na casa de Zaqueu, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E aí a gente vê como o Senhor Jesus Cristo, ele leva essa mensagem de um mais um para ser muitos. Primeiro, lembrando lá como é que é, ele simplesmente vai transpor a barreira do preconceito. Segundo, ele vai colocar os valores em ordem. Terceiro, ele vai falar o que é pecado. Quarto, ele vai falar sobre a adoração. E aí, quando tudo isso está bem esquematizado naquela conversa, aquela mulher está sendo alimentada, ela está prestando atenção, e ele diz: eu sou o Cristo que você está falando. Cristo é aquele que vem realmente para acabar com a barreira do preconceito. Cristo realmente é aquele que vem para acabar com a barreira dos valores. Cristo realmente é aquele que vem para tratar do pecado. Cristo é aquele que veio para ser adorado e para fazer de outros adoradores. Eu sou esse Jesus Cristo. E aquela mulher não tem outra saída. Aquela mulher não tem outra atitude a fazer, a não ser se entregar. O texto diz que ela pega o seu cântaro, que ela foi buscar água, e coloca, deixa lá, e corre para a cidade. Por que ela corre para a cidade? Porque uma pessoa que uma vez foi feita adoradora pelo Espírito Santo de Deus, no caso dessa mulher, o próprio Jesus Cristo, ela tem que anunciar as boas novas. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa anunciar as boas novas. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa levar a mensagem do Evangelho. O Campo de Jequié está fazendo isso há 22 anos. A igreja aqui onde eu estou vai fazer 88 anos que prega o Evangelho. Outras igrejas, 100 anos,
prega o Evangelho. A igreja de Campina Grande vai fazer 100 anos pregando o Evangelho. A igreja congregacional no Brasil tem mais de 150 anos pregando o Evangelho. Isso é anunciar as boas novas, isso é crer que 1 mais 1 é igual a muitos. Isso é o coração ardendo por pregar o Evangelho. O texto diz que aquela mulher corre para a cidade e começa a falar para aquelas pessoas: eu conheci o que é o Cristo. E eles voltam para ouvir. E aí, meus amados irmãos, para a nossa meditação nessa noite, nós temos algumas aplicações para as nossas vidas. Qual é o preconceito que tem me feito ficar quieto em casa para não pregar o Evangelho com todas as pessoas que eu conheço? Antes de eu conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu era uma pessoa até que, socialmente falando, uma pessoa legal. Eu era atleta, não bebia, não fumava, não me prostituía, mas eu vi a necessidade como um pecador. Quando eu vi uma mensagem que o pregador da noite, o pastor Jonatas Ferreira Catão, ele disse: o que fazer do Jesus chamado Cristo? Eu entendi que eu tinha que pregar, eu tinha que entregar a minha vida ao Senhor. E eu me senti tão aliviado. Mas nós temos preconceitos que nos cercam. Eu não vou pregar para... Eu vou pregar para meu pai, eu vou pregar para minha mãe, eu vou pregar para os meus irmãos, para os meus amigos, eu vou pregar para aquele homem que só vive embriagado, eu vou pregar para aquela menina que está na prostituição. Nós temos que pregar para todas as pessoas. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Segunda questão para a nossa aplicabilidade é: quais são os valores que nós temos do reino? Quais são os valores que nós temos do reino? É o importante. Eu lembro que quando eu me converti ao Senhor, ou quando o Senhor me converteu, em uma semana eu li os 4 evangelhos. Porque eu entendi que aquilo ali era muito importante para mim. Eu entendi que aquilo ali era algo que mudou a minha vida, me salvou. E fico pensando, meu Deus, quantas e quantas pessoas não entenderam ainda que o Senhor nos dá uma preciosidade em nossas mãos, que é a mensagem do Evangelho, para nós anunciarmos a palavra de Deus. Quando Jesus estava sendo batizado, ele se encontra com o irmão corre: olha, eu encontrei o Messias. Se esse desejo não arde no coração das pessoas que são tocadas, é porque eu desconfio se elas foram tocadas. O valor é extraordinário. O Senhor do universo agora, ele conta com cada um de nós. Não que ele precise, mas é um privilégio que ele nos dá. Então, esse valor do Evangelho tem que ser algo muito, muito em conta que eu tenho que levar na minha vida para poder compartilhar. É uma bênção maravilhosa. Mas aí tem o terceiro ponto, que esse realmente é complicado. Para aquelas pessoas que... mas quem sou eu? Eu sou um pecador. Todos nós somos. Paulo diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas uma vez que a glória do Senhor foi restituída em nossas vidas, os nossos pecados foram perdoados. No capítulo 8 de Romanos, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sou pecador, mas um pecador perdoado. Então eu posso muito bem pregar para as pessoas e dizer: se arrependam dos seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso que nós temos que pregar, com muito amor, com muito carinho. O Senhor Jesus Cristo não chega para aquela mulher e despreza ela. Não. Ele sente amor pelas pessoas. E ele chega lá naquela mulher e fala sobre o que é pecado, e nós temos que falar o que é pecado. Senão, meus amigos, como é que as pessoas vão entender que elas precisam se arrepender e se entregar ao Senhor? A quarta questão, meus amados irmãos, é que nós precisamos ter da nossa mensagem, da nossa missão, nosso evangelismo, como adoração. O que é adoração? Serviço. Eu preciso entender que adorar não é só eu estar levantando as minhas mãos, louvando e adorando, cantando louvores ao Senhor. Não, é servindo, levando a mensagem, dizendo: olha, é um privilégio que Deus nos dá de poder servi-lo. Isso é extraordinário, meus irmãos. E o final é você realmente convidar a pessoa a se entregar ao Senhor. Porque 1 mais 1 tem que ser igual a 1. Essa é a mensagem do Evangelho.
Essa é a mensagem que nós precisamos compartilhar com as pessoas. É isso que as pessoas precisam entender. Que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Ele ressuscitou para nos salvar. E ele vem nos buscar porque ele nos salvou. Isso é a mensagem do Evangelho. Que você possa ser um para falar a outro e depois serem muitos. Deus possa abençoar a sua vida. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os abençoados nessa noite. E que Deus possa ter falado ao seu coração, que vocês aí no campo missionário em Jequié possam sair para o campo, pregar a palavra de Deus, sem preconceito, colocando os valores do reino em primeiro lugar, falando que o pecado existe e precisa se arrepender, precisam adorar ao Senhor com a vida de vocês, e que Cristo é a salvação, Cristo é o único que salva, e Cristo vai transformar muitos, não só em Jequié, mas onde você passar, e outros virão, porque eles vão ouvir falar de Jesus Cristo através da sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu agradeço de coração, eu agradeço o pastor Diógenes por esse privilégio, por essa honra maravilhosa, mas eu gostaria, antes de terminar, orar com vocês, para que Deus possa nos fortalecer, para que Deus possa nos colocar a mensagem do Evangelho, não nos nossos lábios, mas no nosso coração. Porque se tiver em nossos corações, com certeza, nós falaremos daquilo que o nosso coração está cheio. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua graça e pelo teu infinito amor. E nessa hora eu peço pelos meus irmãos aí em Jequié, nesse campo missionário. O Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, fazendo com que desse campo pessoas para pregar e proclamar o teu evangelho. Abençoa a vida do pastor Diógenes, abençoe sua esposa, suas filhas, e que esse trabalho possa prosperar mais e mais para o louvor da tua glória. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pastor Diógenes, cadê o homem? Amém. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Sandro, a sua disponibilidade em estar com a gente aqui nessa noite. Muito obrigado. Deus continue lhe fortalecendo, abençoando a sua vida e de toda a família também. E espero que vire sócio, viu? Possa vir mais vezes aqui para estar trazendo a... Estamos à disposição, sempre que der, não tem nenhum problema. Tá bom, fica com a gente aí na transmissão. Eu vou dar alguns avisos aqui, no final eu volto a chamar o senhor para dar a bênção apostólica. Amém. Irmãos, eu peço que os amados estejam orando. Nós estivemos reunidos com os oficiais ontem, numa reunião virtual, e conforme nós falamos, colocamos no WhatsApp, mas é bom reforçar aqui também em vídeo, nós decidimos em retornar às nossas atividades presenciais a partir da primeira semana, do primeiro domingo, na verdade, do mês de julho. Então, no primeiro domingo de julho é quando nós iremos retornar para as nossas atividades presenciais. Então, durante esse mês, esse restante do mês de julho, nós vamos preparar o nosso espaço, adequar para todas as medidas sanitárias que são necessárias, para que nós possamos estar recebendo bem cada um dos amados irmãos, com toda a segurança possível, para que nós possamos cultuar o Senhor. A princípio, os nossos cultos, como nós já estávamos acostumados a realizar às 17h30, só que sem a escola dominical. Então, o culto de celebração começando às 17h30, tendo a duração mais curta, e nesse culto, no dia 5 de julho, nós teremos a ceia do Senhor. Nós não vamos realizar a ceia nesse mês de junho. Eu falei para os amados irmãos no grupo que na Bíblia não há uma periodicidade, 3 meses, 2 meses, 3 meses. Nós tivemos a possibilidade de realizar ceias de maneira virtual nesses últimos meses, mas como já há uma possibilidade de nós retornarmos aí aos nossos encontros presenciais, nós não faremos a ceia virtual desse mês de junho e deixaremos para fazer ela presencial com todos os amados irmãos logo na primeira semana, no primeiro domingo do mês de julho, mês 7. Então, estejam orando, está aqui em nome de Jesus, os casos de transmissão continuem a cair,
e que esse retorno, de fato, ele venha a ser definitivo, gradual e definitivo, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Não nos esqueçamos das medidas de cautela, as medidas sanitárias, há uma flexibilização para as nossas atividades na cidade, mas o vírus não foi embora. Então, a mesma cautela, do uso das máscaras, de estar asseando as mãos, tomar cuidado, permanece toda essa cautela para que a gente não venha a ser também o transmissor dessa doença. Mês de aniversário permanece. No domingo nós estaremos com o pastor Anderson Lima, pastor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Feira de Santana, ele que é o pastor da nossa igreja tutora, né? Ele é o nosso pastor também. Ele estará ministrando a palavra para nós nesse domingo às 19 horas. E aí, como sempre, um dia antes, provavelmente na parte da noite, a gente deve estar fazendo também uma transmissão teste com a entrevista. A gente avisa os irmãos, para os irmãos irem se familiarizando também com o perfil do nosso pastor, o pastor Anderson Lima, ok? Eu vou chamar de volta aqui o pastor Sandro. Nós vamos orar, pastor Sandro. Ao final da oração, eu vou pedir para o senhor impetrar a bênção apostólica. Mais uma vez, obrigado. Dá um abração a todos os amados irmãos aí em Patos. E espero, logo, logo, né, poder visitá-los também, compartilhar daquilo que o senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Será bem-vindo. Eu que agradeço. Mais uma vez eu deixo aqui minha palavra de gratidão. Sinto muito honrado. 22 anos desse campo missionário, onde eu tenho pessoas muito amigas na União, e aquilo que você falou, a nossa amizade não é tão extensa em tempo, mas ela é muito sólida no amor e no carinho que Cristo nos uniu. Eu sou grato ao Senhor por ter conhecido a sua vida, mesmo que distante, mas muito grato. Amém. Igualmente, a recíproca é verdadeira. Pai, muito obrigado pela possibilidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa noite louvando ao Senhor, nos rendendo aos seus pés, ouvindo mais acerca do chamado que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Obrigado por essa atmosfera de adoração que o Senhor criou nessa noite. Nós queremos rogar que, de fato, nós possamos pôr em prática. Não venha ser apenas mais uma ministração que nós ouvimos, mais uma palavra que nós ouvimos, mas que haja um desejo no nosso coração de ouvir, gravar no coração e pôr em prática. O Senhor nos chamou para levar o seu evangelho. Ainda 2/3 dessa cidade que precisam conhecer acerca do seu reino, e nós queremos cumprir com o papel que o Senhor nos deu para levar o seu evangelho aqui, a todos, indistintamente, mostrando o que é que adorar, mostrando quais são os valores do reino, chamando pessoas para entregar-se ao seu senhorio, Cristo Jesus. Então nos ajuda, retira toda a barreira do nosso coração, a todo impedimento, todo cansaço, seja lá o que for, Pai, que não venha no seu coração, que o Senhor venha retirar no nome de Jesus. E independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, que possamos levar a sua palavra adiante. Que o Senhor possa nos dar uma noite agradável na sua presença, uma excelente noite de sono, se for da sua vontade, o Senhor possa nos acordar prontos para estar levando o seu reino, o seu nome adiante. Dessa forma, nós choramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a unção, o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. A graça e a paz, abençoado. Amém. Deixa eu ver se mais alguém deu um alô aqui para a gente. A irmã Wanda mandou uma paz do Senhor para ti, pastor Sandro. Amém. Todos os amados aqui também, dando um amém aqui acerca da bênção apostólica. Mais uma vez, obrigado. O Senhor continue nos abençoando grandemente. Um grande abraço a todos e nos vemos, então, na sexta-feira. Em sexta-feira tem culto de oração na plataforma fechada. A gente manda o link para os amados irmãos no nosso grupo. E se você não faz parte da nossa igreja e quer participar, manda uma mensagem pelo Messenger para que a gente também possa estar enviando o link para você. Nós vamos baixar esse vídeo logo depois do Facebook, colocar lá na nossa página, no nosso canal no YouTube. Então não se esqueça de também deixar lá o seu like, se inscrever também e compartilhar o vídeo para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. Muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e até logo mais, gente. Tchau, tchau.